funcionalidades extras. Nós vamos exemplificar agora alguns recursos que tem na plataforma da Cartomante, que podem ser usados por qualquer um, tá? Assinante ou não. Cartomante Scouts, Cartomante Stats e o mínimo para valorizar. No Cartomante Scouts vamos ter os dados dos jogadores. No Cartomante Stats nós temos os dados dos cartoleiros, dos times do Cartola. E o mínimo para valorizar é a fórmula que a gente usa para identificar quantos pontos que o jogador precisa fazer para iniciar a valorização. Junto com isso também existe a possibilidade de simular quantos cartoletas que ele vai valorizar se ele fizer 1, 2, 3, 10 pontos. Tá? Então vamos lá. Aqui no menu da plataforma você vai ir em Cartomante Stats. Vamos digitar o nome do time no Cartola. Vou pegar o da Cartomante mesmo, Cartomante FC Oficial. Daí será exibido os dados desse time, né, na temporada. A pontuação total dele, qual que foi a maior pontuação, como é que está a média e qual que foi a pior pontuação dele. Logo abaixo nós temos o gráfico por rodada, quantos pontos o time do cartoleiro fez, comparando qual que foi a média nacional. Tá? A parte de baixo, amarelinha aqui, laranjada, é a média nacional e a parte de cima, né, é a pontuação do cartoleiro. Essa linha vermelha é a evolução do patrimônio do cartoleiro. Né? Logo aqui abaixo nós temos como é que está a pontuação por posição dele. Por exemplo, aqui a gente pode ver que na Cartomante que 25% dos pontos que a Cartomante tem hoje vieram dos laterais. 24% dos pontos vieram dos atacantes. Apenas 16% dos meias, né? O meia está fraco, o meia devia estar melhorzinho aqui, pelo menos igual ao do atacante. Mas os meias esse ano não estão correspondendo, né? Como a gente esperava. No lado, temos a posição média por jogador, né? Então, os atacantes que a Cartomante tem colocado em campo têm feito 5 pontos na média. Né? Se você pensar que são 3 atacantes, vai dar aí mais ou menos 15 pontos com o ataque. A mesma coisa para lateral, meia e demais posições. Aqui embaixo nós temos os top 5. As top 5 escolhas do cartoleiro. No esquema tático, o Cartomante você usou 8 vezes a 4-3-3. Não deveria ter mudado, né? Que a única vez que usou a 4-4-2 aqui, ó, zicou, foi a pior pontuação dele, do time. Os times que tá usando mais jogadores, né? Então, o Cruzeiro está aqui como o líder, depois Flamengo, Inter, Grêmio, São Paulo. Qual foi o capitão? Qual jogador que foi mais vezes escolhido para capitão do time? No caso que foi o Gabriel e o Fred. E abaixo nós temos por posição, né? Quais foram os goleiros mais escolhidos, os laterais, os zagueiros, meias, atacantes e os técnicos. Com essas informações aqui você consegue mais ou menos dar uma estudada como que os seus adversários nas suas ligas estão jogando, como é que o top 10 nacional tá escalando o time, né? Você vê aqui, por exemplo, que eu coloquei o Fred 2 vezes de capitão. É por isso que eu me ferrei várias vezes. Vai lá ver se o líder da Nacional botou o Fred alguma vez como capitão. Né? Escalei o Fred 3 vezes. Olha a média de pontuação dele. Arrebentou. Foi o único que decepcionou. Né? O Pato aqui tá com a média baixa, mas mesmo assim, né? 5 pontos é muito melhor do que 1,5. Tá? Então nessa tela aqui você consegue fazer essa consulta geral aí dos times que estão participando do Cartola. Vamos agora para o Cartomante Scouts. Menu Cartomante Scouts. No Cartomante Scouts nós temos a lista de todos os jogadores do Cartola. E aqui você pode filtrar para você poder ver a situação de cada um. As informações que estão aqui elas são resumidas, tá? Elas já é feita uma análise que a gente só busca a pontuação das últimas 8 rodadas do jogador, considerando o mando de campo dele.
Tá? Então vamos pegar aqui, por exemplo, atacante. Você pode filtrar, né? Vamos pegar o atacante, um clube qualquer aqui, vamos pegar o Flamengo. Os dois atacantes do Flamengo que estão como prováveis aqui. O Bruno Henrique e o Gabriel. A média do Gabriel é 12,5 jogando em casa. Tá? Então, os jogos que o Gabriel fez em casa, ele está com uma média ótima, né? De 12 pontos. Se você clicar no Gabriel, ele vai abrir um card dele com detalhes, né? Então, nas últimas 8 partidas, ele jogou quantas em casa? Jogou 2 em casa. Né? As 2 que ele jogou em casa, ele fez 7 pontos e 17 pontos. Né? Então, por isso que deu aquela média de 12,5. Nessa tela você tem os detalhes do jogador, né? O valor dele, a média geral dele, média nas últimas 8 partidas, considerando dentro e fora de casa. Se você mudar aqui para mandante visitante, mostra todas as partidas dele. Né? Pontos cedidos pelo adversário. Né? O Flamengo vai jogar contra o Goiás. O Goiás entrega, em média, para cada atacante 3,7 pontos. Então a gente prevê aí que ele vai fazer quantos pontos, Gabriel? Vamos fazer a média. Média simples aqui. Ó. Se ele faz 12 em casa e o time adversário cede 3,7, então a gente pode dizer que a gente espera que o Gabriel faça pelo menos 8 pontos. Né? E aqui a gente tem a pontuação mínima para ele valorizar. Se ele fizer 11,6, ele vai começar a valorizar. Se você quiser simular, vamos dizer que o Gabriel faça apenas 5 pontos. Você mexe na barrinha aqui, para um lado para o outro, 5 pontos. Se o Gabriel fizer só 5 pontos, ele vai desvalorizar 1,2 cartoletas. Tá? Aqui embaixo você tem a média dos scouts deles por jogo. Nesses 2 jogos, como é que foi a média dele? Deu 2 passes errados por partida, sofreu uma falta. Gols, fez 1,5, né? Deve ter feito 3 gols nessas 2 partidas. Né? Aqui a gente vê que a maior parte da pontuação dele vem de gol. Então ele sabe, se ele não fizer gol, ele não vai pontuar. Tá? Então isso aqui é importante, você bate o olho aqui e já sabe como é que aquele jogador pontua. Né? Tem jogador que é dependente de gol, no caso o Gabriel. A gente pegar, vamos ver outra opção aqui. Provável lateral. Aí, para facilitar a escolha do jogador, na Cartomante a gente criou 2 selos, tá? O selo de confiança e o selo de valorização. Tá vendo? Você tem aqui para valorizar. Na confiança, se você filtrar mitos, já vai aparecer todos os jogadores que o sistema confia neles. Né? Então, uma forma de você começar a escalar é só você filtrar confiança mito. Por exemplo, aqui nos nossos mitos aqui nós já temos, olha, Marcos Rocha, René, Jorge, Nino Paraíba e Diego Barbosa, dos 5 primeiros. Qualquer um desses aqui que você escalar, você pode ter certeza que você está usando uma ótima opção. Tá? Vamos pegar outra posição, vamos pegar aqui o meia, por exemplo. Já está filtrado o mito, já está ordenado pela média, ou então pelo potencial também. Olha, Arrascaeta, Everton Ribeiro, Jean-Pierre, Thiago Neves. Ótimas opções para rodada. Com isso aqui você poupa tempo estudando. Para que você vai olhar lá se o Iago Pikachu é bom? Se o... Deixa eu ver outro. O último aqui da lista. Se o Giovani é uma boa opção. Sendo que se você filtrar pelo seu de confiança e ordenar pelo potencial, você vai ver qual que é o jogador que tem mais potencial de fazer uma pontuação que o sistema confia nele. Por que o sistema então confia em jogador que tem uma média baixa, igual o Giovani? É porque o Giovani, ele repete essa média com constância. Então o sistema dá um voto de confiança para ele. Se você quiser um jogador que faça na média 4 pontos, o Giovani é o cara que repete essa pontuação com frequência. Tá? Então esse selo de confiança está atrelado a isso também. Mas aí você junta o selo de confiança e o potencial, você vai eliminar, né, esses pereba aqui. E para valorização, quem participa de liga valorização, é só você filtrar os desvalorizados. Que aí você vai ver os jogadores que precisam de menos pontos para valorizar. Por exemplo, aqui na lista, olha, o Dedé só precisa de 1,34 pontos.
Se quiser pegar os que precisam de menos pontos ainda, você ordena aqui. Né? Olha só o Ayrton do Fluminense. Se ele fizer menos 0,3, ele já vai estar valorizando. Então, para quem gosta de montar time de valorização, essa aqui é uma ótima opção, né? Facilita demais a vida do pessoal. Se quiser montar uma valorização com bons jogadores, você filtra valorização, filtra mito e pronto. Agora você já vai poder montar um time de valorização com bastante potencial de pontuação. Né? Dedé, Danilo Avilar, como zagueiro e lateral. Vamos pegar aqui o atacante. A gente tem algum atacante nessa situação. Temos o Lourenço, está naquela situação. Ele repete essa média com constância e está desvalorizado. Né? Vamos ter que torcer para ele poder. Teria que torcer para ele poder pontuar alto, né? Eu acho difícil de acontecer. Apesar de que está jogando contra o Fortaleza, mas como visitante, eu não colocaria. Tá? Vamos pegar um quebra-galho aqui, está no meio da tabela. Tirar o mito, só quebra-galho. Aí nós temos o João Pedro, que só precisa de 2 pontos para valorizar. Cleison Romarinho seria outras opções. Abaixo aqui já está complicado, né? Bom, mas então é isso, pessoal. Qualquer um pode usar essas duas ferramentas aí, o Cartomante Stats e o Cartomante Scout.